Você que está nos acompanhando, compartilhe esse vídeo, comente, curta, divulgue, para que outras pessoas sejam alcançadas. Josué, capítulo 5, ou capítulo 3, versículo 5. Josué 3:5, que nos diz o seguinte: Disse Josué também ao seu povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Santificai-vos. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Josué estava aqui diante de uma situação em que ele, como homem de Deus, escolhido de Deus, um jovem que andou com Moisés desde a sua juventude, viu os feitos do Senhor através de Moisés. Deus também fala para Josué, no capítulo 1, é onde ele fala, no versículo 1 também dizendo: E sucedeu depois da morte de Josué, depois da morte de Moisés, que o Senhor, Moisés, deixa eu ver aqui rapidinho, tem algo aqui encobrindo o versículo. E sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta dos vossos pés, vou tenho dado, como eu disse a Moisés. E aí, ele, mais abaixo, ele vai dizendo que assim como fui com Moisés, serei também contigo. Deus promete ser com Josué, assim como ele foi com Moisés, o seu Senhor. Senhor, ou seja, que Josué serviu a Deus debaixo da autoridade de Moisés. E ele nessa jornada para atravessar o Jordão, porque do outro lado estava a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Pois Deus nos faz a promessa, mas antes de chegarmos à promessa ou à terra prometida, nós vamos atravessar Jordão, vamos ter pela frente dificuldades, batalha, pois vitória não vem de mão beijada. Mas o primeiro passo para se alcançar a vitória, mesmo Deus fazendo a sua promessa, é santificando as vossas vidas. Se não houver santificação nas nossas vidas, não haverá como Deus cumprir as suas promessas. Pois tem pessoas que acham que só porque Deus prometeu, agora Deus vai cumprir, independente de como ela viva ou deixe de viver. Não. Deus falou para Josué: olha, tu vai levar este povo à terra prometida, tu vai atravessar o Jordão. Agora, é com você, eu sou contigo, e estou prometendo para você que a terra que mana leite e mel é de vocês. Agora vocês vão ter o Jordão pela frente, mas eu prometo ser na vida de vocês. Josué começou a sua trajetória até chegar ao Jordão. Ao chegar lá, ele viu que não tinha possibilidade de passar. E então, o que Deus colocou no coração dele foi: a terra é nossa, o Jordão está à nossa frente, e como iremos passar? Bom, só tem uma maneira. Deus prometeu, ele vai cumpri-lo. E esse Jordão não vai ser empecilho. O que a gente deve tirar nessa palavra aqui é:
Deus nos fez a promessa de algo grande, de uma terra maravilhosa, de grandes bênçãos, de grandes vitórias. A dificuldade vem justamente para nos provar, para saber se nós vamos persistir, se nós vamos perseverar, ou se nós vamos nos acovardar, voltar atrás, perder tempo. E aí Josué disse, olha, chamou o povo e disse, santificai-vos, vamos nos santificar, porque amanhã Deus vai fazer maravilha. Amanhã Deus vai fazer com que algo aconteça e nós vamos atravessar esse Jordão. Então, se estamos a caminho da terra prometida, temos certeza que Deus nos fez uma promessa, temos a convicção que Deus nos prometeu vitória, mas estamos tendo dificuldade, estamos encontrando Jordões pela frente, porque de repente há muitos problemas, muitas dificuldades que surgem. Não vamos desistir, vamos buscar a Deus e vamos santificar a nossa vida. E é isso que Josué diz para o seu povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Deus fará maravilha. Então, a santificação é uma busca. A santificação é algo que nós precisamos buscar constantemente, todos os dias, pois é ela que nos leva a Deus, é a santificação que nos leva a ter comunhão com Deus, é a santificação que nos faz entender e ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Antes de alcançarmos a vitória, existe algo que precisamos fazer: santificar, purificar a nossa vida. No livro de 2 Coríntios, capítulo 7, 2 Coríntios 7:1, vamos ver o que é que nos fala aqui. Glória a Deus. 2 Coríntios 7, acho que é isso mesmo. Aleluia. 2 Coríntios 7:1. 2 Coríntios 7:1 nos diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Ou seja, olha o que ele diz aqui no novo, a diferença do Velho para o Novo Testamento. Josué chega para o povo e diz: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilha. Aqui o apóstolo Paulo diz: ora, amados, pois que temos tais promessas. Nós temos promessa? Temos. Então vamos purificar-nos de toda a imundícia. Vamos purificar de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Precisamos nos aperfeiçoar na santificação, na purificação no temor do Senhor. Pois sem a santificação não tem como sermos vitoriosos e vencedores. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. 1 Pedro capítulo 1, 15 e 16 nos diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todas as vossas maneiras de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Amém? Sede santo. Santo é santificação, é purificação. Sede santo em todas as maneiras de viver, assim como é santo aquele que me chamou, que eu seja santo também em toda maneira de eu viver. Sede santos, como Ele é santo. Então as maravilhas vêm depois que nós santificarmos nossa vida ao Senhor. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, olha o que é que diz. 2 Timóteo 1, 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito de graça,
que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Vai arrancar o dedo aí? Então, o Senhor que nos salvou, que nos chamou para uma santa vocação. Então precisamos entender também a chamada do Senhor para cumprir a sua vontade, o seu chamado, a vocação que Ele nos chamou, que Ele nos fez, que Ele nos incumbiu, para que o nome dEle seja glorificado e as maravilhas aconteçam em nossa vida. Precisamos estar procurando entender a vontade de Deus a cada dia, como nos fala no livro de Salmo 139, versículo 24, Salmo 139, 24, 23 e 24, que ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e concede os meus pensamentos, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Precisamos estar conversando com Deus, através da sua palavra, dos conselhos do Senhor, procurando entender a vontade de Deus e pedindo a Ele que possa estar sondando a nossa vida, o nosso coração. Ele que conhece a nossa vida, conhece o nosso coração, conhece os nossos pensamentos, e Ele vê o que há em nós que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. Às vezes as pessoas não se preocupam de perguntar a Deus, de pedir a Deus esclarecimento do que precisa ser mudado, e anda pelos seus próprios caminhos, anda pelas suas próprias vontades, anda pelos seus próprios desejos, anda pelos seus próprios deleites, e esquece de estar na vontade de Deus. Eu estava vendo algo agora há pouco ali, até de um irmão, e que tem algo que diz assim, botou uma foto e diz que não se importa com a opinião de ninguém. Não é verdade. A opinião do ser humano, muitas das vezes não nos importa, não interessa. Mas e a opinião de Deus? Ou seja, eu posso fazer a minha própria vontade, eu posso andar do jeito que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. As pessoas decidem se tornar homossexuais, a se tornar o que quiser, mulher se tornar lésbica, sei lá, a pessoa decide a ser um drogado, um prostituto, um mentiroso, um idólatra. A pessoa pode decidir a ser o que quiser da vida, mas a opinião de Deus é uma só: quem comete pecado, escárnio, quem escarnece do Senhor, é a morte eterna. A opinião do ser humano não muda nada, mas e a de Deus vai fazer toda a diferença. Será que Deus quer que eu, como homem, por exemplo, ande de brinco nas orelhas? A opinião da pessoa não interessa, eu posso botar brinco até no caroço dos olhos. Será que Deus quer que eu, como homem, venha andar com batom nos lábios? A opinião das pessoas não importa, eu posso passar batom, eu posso passar blanche, sei lá, eu posso andar de sobrancelha feita, eu posso passar o que quiser, mas e a opinião de Deus? Pois a Bíblia diz no livro de Romanos que Ele já entregou para a destruição eterna aqueles que deixaram de andar no seu uso natural de ser, para andar nos seus próprios prazeres. A opinião do ser humano pode não mudar a minha vida, não interessa, eu posso andar, viver e fazer o que eu quiser, mas aí é onde está, e a opinião de Deus? Deus não negocia. Se eu quiser entrar no céu, se eu quiser receber a promessa de Deus, eu tenho que andar com a opinião dEle, eu tenho que andar de acordo com a vontade dEle, eu tenho que andar nos caminhos dEle, e acabou. Agora a diferença é, eu seguindo a opinião de Deus, a opinião dos homens não me interessa. Aí agora sim, você seguindo a orientação e a opinião de Deus,
O que vem dizer os homens não importa. Disse o apóstolo Pedro: o que importa é obedecer a Deus e não aos homens. Amém? Amém. Glória a Deus. A santificação é andar de acordo com a opinião e a vontade de Deus. Glória a Jesus. Josué acreditava plenamente que Deus ia fazer algo no outro dia. E será que nós acreditamos que Deus vai fazer uma maravilha amanhã? Eu creio que Ele vai fazer hoje. Eu creio que Ele está fazendo agora. Eu creio que Deus está se manifestando agora ao meu e ao seu favor. Pois a fé é que vai mover isso. E Josué acreditava que Deus ia fazer maravilha, pois ele disse: santificai-vos hoje, porque amanhã fará Deus maravilha. Você crê assim? Glória a Deus. Eu creio. Eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Por isso vamos nos santificar agora. Vamos pedir a Deus o perdão dos nossos pecados cometidos em gesto, palavra, ações, consciente, sobreconsciente, para poder receber esse banho maravilhoso da graça, do sangue do Cordeiro, que nos purifica de toda injustiça. Josué acreditava que no outro dia Deus ia fazer maravilha. Tanto é que fez. Ele disse no capítulo 3, versículo 5: santificai-vos. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Agora o versículo 16 e 17, aqui do mesmo capítulo, diz assim: pararam-se as águas que vinha de cima, levantaram-se um montão muito longe da cidade de Adã, que está ao lado de Sartã, e as que descia ao mar das Campinas, que é o mar salgado. Foram de todo separados. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco, passaram firmes em seco e no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Deus fez maravilha no outro dia. O Jordão, que era o impedimento deles passarem para chegar na terra prometida, e eles ainda estavam carregando a arca, que ali simbolizava a presença de Deus dentro daquela arca, as tábuas do mandamento e outros utensílios. Então eles se santificaram em um dia, e no outro dia Deus parou as águas, criou um montão de um lado do outro, fez separação das águas que estavam se movendo ali, e diz que o povo passou a pés enxuto, passou a seco, até que todos passaram, um a um, todos passaram o Jordão a seco. Isso significa que se nós nos santificar, se você se santificar ao Senhor, se você andar na opinião e na vontade de Deus, em santificação, o Jordão que está na frente, o mar vermelho que está na frente, a dificuldade que está, Deus vai remover. A porta fechada vai se abrir. Os problemas irão ser resolvidos. As dívidas serão pagas. Em nome de Jesus. Aleluia. O emprego pode chegar, o trabalho, o negócio, o empreendimento, a cura, a restauração, o restabelecimento de uma vida familiar, da saúde. Deus vai parar tudo aquilo que é dificultoso para a sua vida, para que a gente possa chegar no lugar de glória, no lugar de vitória e na terra prometida. Mas só existe uma maneira: santificando ao Senhor. Sem santificação não tem para ninguém. Portanto, nunca devemos pensar que não é possível a gente nos santificar. Podemos sim.
É melhor nós dedicarmos à santificação hoje e amanhã Deus abrir o Jordão para passar, do que ficar adiando, viver a vida relapsa do jeito que quiser, fazendo o que quiser, usando o que bem gosta, que não é do agrado de Deus, fazendo as suas vontades, e as coisas vai ficando pior cada dia. E aí não tem do que reclamar. Ou obedecemos à vontade de Deus, ou andamos na opinião e na vontade de Deus, ou então Deus nunca vai responder às nossas orações. Ou então Deus nunca vai abrir o Jordão para que nós possamos passar. João 17:17 diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: santificai-vos. Deixa eu ler aqui porque está me faltando alguma coisa. Hebreus 12, 14. Fala sobre a santificação. 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Se coloque de pé, vamos estar orando nesta hora, neste momento, pedindo a Deus para estar santificando nossas vidas, ou seja, nós nos santificando ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, a Tua palavra foi assim mencionada. É tempo de santificação. Me santifico ao Senhor, meu Pai, nesta hora, neste momento, nesta noite, nesse início de noite, e que haja, meu Deus, uma dedicação à santificação a cada dia, pois eu creio que amanhã maravilhas estão sendo feitas para as nossas vidas. Solução de problemas, resolvimento de problemas, milagres serão confirmados para a glória do Teu santo nome. Por isso, meu Deus, desde já te agradeço na certeza da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, amanhã, segunda-feira, vai ter círculo de oração. Amanhã, segunda-feira, às 9 da manhã, círculo de oração. Vai estar pregando a irmã, pelo menos é como conhecemos, Nega. Ela não é tão nega assim, mas é como o povo conhece, Nega, irmã Nega, né? Amanhã, às 9 da manhã, círculo de oração, aqui na Igreja Salvos pela Graça de Deus, na Avenida Costa, número 415, portanto, Lauros de Freitas. Então, na quarta-feira, a presença de Deus, vai estar pregando o auxiliar Benício. Quarta-feira, culto da presença de Deus, vai estar ministrando aqui o auxiliar Benício, da Assembleia de Deus. Você é o nosso convidado. Quarta-feira, às 19 horas. Sexta-feira, o presbítero Manuel estará conosco, como sempre, às quarta-feiras, na direção de Deus e na responsabilidade do presbítero Manuel, na sexta-feira, às 19 horas. Então, nossos cultos aqui é segunda-feira pela manhã, círculo de oração, às 9 horas, quarta-feira à noite, sexta-feira à noite e domingo à noite, às 19 horas. Lembrando que você pode nos acompanhar através da Rádio Graça, baixando o aplicativo na Play Store, certo? Na Play Store, coloca lá Web Rádio Graça, vai aparecer lá, você pode baixar o aplicativo, ouvir louvor 24 horas, em qualquer parte do país e do mundo, pelo site também webradiograca.com.br, como também pode nos acompanhar através do canal TV Graça no YouTube. É só procurar TV Graça com o pastor Silvio Souza, você vai nos encontrar por lá, e nos siga aí nas redes sociais. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Com o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. Que o Senhor nos leve em paz, nos dê uma boa noite de sono tranquila e sossegada, e um novo dia repleto de bênção, conquista e realizações. Pois o Senhor Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família.